Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero externar minha gratidão nesta manhã por estar aqui neste santo recinto. Louvo a Deus por esta seleta oportunidade. Agradeço a Deus por poder estar aqui e dizer que tem algumas pessoas que a gente quer agradecer. Eu quero agradecer aos nossos nobres pastores que estão aqui à nossa retaguarda, coordenadores dos Gideões, a minha esposa, a irmã Jaqueline, quem tem nos ajudado neste ministério árduo. Agradecer também ao meu amigo pastor Henrique, e pastor Reuel, pastor Cizino Bernardino e a missionária Elba. Agradecer àqueles que estão nesta manhã aqui, todos vocês, os que estão ouvindo a palavra do Senhor lá em Parauapebas, o meu pastor presidente, o pastor Fenelon, pastor Gilberto Marques, presidente da convenção, a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil, o meu amigo que deve estar chegando daqui a pouco, cantor Dedé de Jesus, aos pregadores, só as três, pastor Henrique, isso aqui é um irmão, né? Irmão é assim, a gente briga, conversa, mas se ama. E muitas vezes tem sido também um pai que tem nos ajudado bastante. Aos meu irmão Tião está ali, a sua família, Carlinho, também ali o Orleans. Tem mais alguém do Pará aqui? Levanta a mão, deixa eu ver se tem mais alguém do Pará. Tem outros ali, paraense. Tem paraense aqui? Cantor Hilton, Deus abençoe a sua vida. Também nós temos aí a grata satisfação de dizer que hoje o estado do Pará, mais de 50 cidades estão ligadas na internet para adorar o Senhor junto conosco. Parauapebas, através da rádio Fonte de Vida FM, todos estão ligados, ouvindo a Fonte de Vida, aí direto da internet, e a gente louva a Deus. Mandar um abraço também ao meu amigo pastor Jean Carlos de Baião. Meus amados, abram as vossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 18 e 19, e depois nós vamos estar lendo o versículo de número 24, 25 e 26. Abram, por favor, as vossas Bíblias. A cantora Juliana já está aí, pastor Henrique? A Juliana já está também? Amém, glória a Deus. Grande serva de Deus, a cantora Juliana Reame, esposa do pastor Henrique. Quantos já acharam, digam amém. Diz-nos a palavra do Senhor. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Versículo de número 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que profeta. Quantos podem dizer amém? Tomem assento, por favor. Meus amados, nesta manhã eu quero falar num tema descrito: o caniço do
deserto. Antes de iniciarmos a palavra, eu quero falar sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, que foi escrito pelo Dr. Lucas, e é claro, a composição, a autoria é do Espírito Santo. E este texto sagrado você só pode encontrar em 2 evangelhos. O texto que nós lemos só podemos encontrar em 2 evangelhos. Um no Evangelho de Lucas, o outro este texto você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. O Evangelho de Mateus traz quase as mesmas palavras do Evangelho de Lucas a respeito deste texto. Porque eu escolho o Evangelho de Lucas? Lucas, ele traça uma biografia maior a respeito de João Batista. A biografia em que Lucas faz a respeito de João Batista é maior do que a biografia de Mateus, de Marcos e de João. Lucas, ele fala sobre a promessa que Deus fez a Zacarias, e Lucas também fala sobre o menino quando nasce e as promessas que estavam sobre o menino chamado João. É interessante nestes versículos de Lucas que nós vamos encontrar uma história que trata a respeito de João Batista. E quando Lucas descreve esse texto, Lucas era doutor, acompanhante de Paulo, estava em Jerusalém quando o apóstolo Paulo, ele foi preso e estava prestes a ser levado para ser julgado em Roma, e Lucas resolve fazer todo um apanhado histórico. O Espírito Santo conduz Lucas para fazer um apanhado histórico daquilo em que Jesus fez. O objetivo de Lucas era mandar este evangelho, este livro, para conhecimento de um homem, e que muitos dizem que não era um homem, sim um grupo de pessoas, mas o amado Teófilo, que era um gentil cristão e que tinha recebido a palavra de Deus. Já Mateus, ele escreve exatamente para levar a palavra não simplesmente ao povo que estava através daqueles momentos em outros lugares, mas exatamente quando Mateus escreve, o Evangelho de Mateus era para os cristãos judeus, exatamente da cidade de Jerusalém e de toda a terra de Israel. Mas Lucas, ele escreve para aquele povo que estava sob os cuidados, possivelmente, daquele homem chamado Teófilo, que era um servo do Senhor, nosso Deus, aos cuidados de uma igreja do Senhor. Quando Lucas escreve este texto, Lucas queria tão somente provar para os gentios cristãos que eles deveriam receber o entendimento de que o Senhor Jesus estava adiante de todo aquele sentimento e de que ele realmente era o Filho de Deus e era nascido de uma virgem, e que o profeta João Batista tinha pregado sobre ele. Mas nós vamos encontrar neste texto, para que possamos iniciar a pregação nesta manhã, nós vamos encontrar neste texto algumas indagações a respeito de João e uma indagação a respeito de Jesus. Nos dias em que João pregava o Evangelho, João foi preso. João, ele teve um problema, porque ele pregou, e ali, na mensagem que ele falava, ele mandava Herodes se consertar, e por isso Herodes pega e leva João e encarcera João na prisão, e faz com que João não mais agora pudesse estar lá fora pregando. E quando João está lá na prisão, 2 dos seus discípulos, ou os seus discípulos, vão visitar João, e ali começam a anunciar o que tinha acontecido naqueles dias.
e falam a respeito dos problemas e das soluções em que Jesus tinha feito, daquilo que estava acontecendo a respeito do Senhor Jesus. E quando ele começa a falar a respeito de Jesus, aí João, é claro, manda 2 dos seus discípulos ir à procura de Jesus e perguntar se ele realmente era o Cristo, que haveria de vir, ou se deveria enviar outro, ou se havia de vir outro. Algumas perguntas, algumas situações geram a respeito disso aqui, algumas dúvidas. Os pais da igreja, os crentes primitivos defendiam que esta pergunta não era propriamente dita de João. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Esta pergunta não era propriamente dita de João. Não era João que tinha feito essa pergunta, mas que gerara uma certa dúvida no coração dos seus próprios discípulos. Outros dizem na atualidade que era o próprio João, porque o Senhor Jesus, quando despede os discípulos de volta, ele diz: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Então, alguns dizem que era o próprio João e que Jesus estava dando esta resposta. Eu particularmente tenho alguns pontos em que eu acabo concordando que João não era realmente aquele homem que tinha dúvidas de quem era Jesus. Primeiro, pela pregação que João Batista pregava. A palavra do Senhor nos diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E eu não posso acreditar que um homem cheio do Espírito Santo possa desacreditar daquele Espírito Santo que ele usa. Pastor Carlos de Jesus, Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Eu não acredito que um homem cheio do Espírito Santo, que fala a verdade de Deus, possa acreditar que aquele que ele apresenta é ou que não é aquele que ele pensava que era. Em primeiro lugar, nós vamos observar o que o Evangelho de João fala sobre João Batista. Ele diz que apareceu João pregando, e quando João estava pregando, ele testificava, e ele dizia da seguinte maneira: este é aquele de que eu digo, ele é depois de mim, mas ele é antes de mim. Ele é aquele que vem, e ele é aquele que é maior do que Moisés. E quando ele fala de que ele é maior do que Moisés, ali vem um questionamento dos fariseus. Os fariseus chegam para ele e perguntam: mas como é que você está dizendo que ele é maior do que Moisés? E vão lá e perguntam: mas você que é o Cristo? Ele disse: não sou eu, mas o que eu estou pregando é maior do que Moisés, porque ele é antes de mim e depois de mim. Ele vem aqui, Moisés ele trouxe a lei, mas aquele que eu estou pregando, que eu estou abrindo o caminho para ele, ele vem com a graça, e a graça dele é graça sobre graça. Aí eu posso entender o seguinte: quando ele fala isto, aquelas pessoas começam a ouvir, os fariseus chegam perto dele, e aí começam a fazer algumas indagações. Já souberam que ele não era o Cristo, mas ele diz assim: olha aí, ele está no meio de vós. A palavra do Senhor nos diz que dia seguinte aparece ali o Senhor Jesus fazendo, aleluia, na fila, esperando o momento para poder adentrar a João e para ser batizado. E quando ali começa ele a pregar e dizer, aparece o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus aparece, parece que naquele momento para todas as coisas, e Jesus disse: e este é aquele que eu disse para vocês que ele havia de vir. Quando João fala isto, é porque ele tem 2 sinais. O primeiro sinal, o Espírito do Senhor, o Deus eterno, tinha dito para ele: olha, João, aquele que tu vires posar o meu Espírito Santo em forma de pomba, ele vai, é ele que você vai batizar, e é ele o teu substituto, e é ele o meu filho amado. Segunda coisa, ele ouve o Senhor, porque abre os céus, e Mateus diz que ele ouve dizendo: este é o meu filho amado, e a ele darás ouvido. Eu não posso entender que este João Batista, vendo todas estas coisas, vai chegar lá e dizer assim: pergunta se é ele.
Eu posso até entender que nós, muitas vezes, tenhamos algumas dúvidas. E muitas vezes, no momento de sofrimento da nossa vida, a gente passa por isso. Mas a experiência de João Batista foi muito forte para que ele pudesse ter dúvida, porque ele foi cheio lá no ventre da sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo quando ele encontrou com Jesus, que ainda era um embrião. Então, se ele foi cheio, eu entendo que ele já vinha cheio de lá, até o momento em que ele viu Jesus. Quem está comigo nesta palavra, levanta a sua mão e dê um brado de glória a Deus. Segundo, João, ele vem trazendo a palavra e sempre a mensagem de João era esta: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele vem depois de mim. Mas alguns fariseus queriam criar problemas para João. Porque muitas vezes quando nós estamos no ápice do nosso ministério, às vezes somos tentados a dizer que somos melhor. Muitas vezes alguém chega para a gente e diz assim: não, você é o bom, você é o tal. Porque naqueles dias tinha escassez de profeta, e João estava em evidência, era o maior profeta da época. Toda a circunvizinhança ia com João, toda a circunvizinhança estava com João. E João parece que estava ali, e o assédio era muito grande. Vinha gente de todo lado, os fariseus, os saduceus, vinham ali todos, o sinédrio andava atrás de João, para saber quem era ele, com que autoridade ele estava pregando. E muitas vezes nós estamos nesse mesmo sentimento, às vezes nós, homens carnais, e que temos aqui uma vida espiritual, e quando pregamos uma mensagem, alguém se alegra, e às vezes acha que é o tal, e nós queremos ser também o tal, mas aqui quem é o bom é o Senhor Jesus, o melhor é Ele, é Ele. Quando nós olhamos para esta situação, às vezes nos leva até, quantas vezes eu preguei que João duvidou que era Jesus, mas depois eu fui analisar o texto e buscar fontes e observei que não era isso. João sabia que aquele era o mestre. O problema é que alguns dos discípulos, vou te provar isso já já. O problema é que alguns dos discípulos que estavam com João não queriam abrir mão do ministério e não queriam seguir outro. Sabe por quê? Porque os discípulos vão e aí começam a pregar e começam a falar que era o Senhor, e que ali o Senhor deles era João, e de repente aparece alguém ali pregando, e João vai e começa a apresentar ele, dizendo: esse aqui é o Cristo, é o meu substituto, ele é antes de mim. E os discípulos de repente esperando cair uma boquinha, esperando uma vaga para assumir a vaga de João, esperando para ver se João morria, para eles assumir uma vaga. Mas muitas vezes nós estamos neste patamar, mas o Espírito Santo te chama a atenção: nós não somos dono de nada, a nossa vida, nós não temos nada. O ministério que eu tenho não é meu, a vida que eu tenho não é minha, ela pertence ao do alto, porque eu sou de baixo, mas ele é de cima. Capítulo 3 de João, a Bíblia diz que há uma contenda entre os discípulos de João Batista e os fariseus. Cantora Raquel. Há uma contenda entre os discípulos de João Batista e os fariseus sobre o que? O batismo. Porque a mensagem que João pregava é esta: arrependei-vos, sede batizados. Batismo é sepultamento. A mensagem de João era exatamente esta. E aí quando João começa a pregar esta mensagem, escuta aí o que acontece. João começa a pregar esta palavra, e aí os discípulos de João estão lá com ele.
Jesus já estava com seus discípulos e já estava batizando. Um estava em Sitim, o outro estava em Enom, bem pertinho batizando. Aí vem uns fariseus de lá para cá, e deixa eu dizer uma coisa para você. Uma primeira lição: não se meta com fariseu. O dia que vier um fariseu falar alguma coisa para você, sai dele, passa fora. Não adianta ter contenda com ninguém. Pregar a palavra, prega. Se quiser briga, vai brigar lá fora, porque aqui dentro nós vamos pregar a palavra de Deus. Nós não viemos aqui brigar, nós viemos falar que Ele é santo. Aí chega ali, começa a conversar. E começa a dizer: esse batismo de João é falho. Não, esse batismo de João é forte. Não, por que João está batizando aí? João tem que batizar gentio, que vem para ser prosélito. Do proselitismo é o sistema em que eles batizavam. Não, mas João é o maior profeta que tem na atualidade, é ele que está batizando. Ele é o maior, tem algum outro maior? Os discípulos de João não conheciam. Aí eu entendo que o fariseu pega, porque fariseu faz isso mesmo, busca os discípulos: vem aqui comigo, vem aqui. Aí andaram até lá em Enom, e chega lá, e a fila e o povo que estava com Jesus era maior do que o povo que estava com João. E quando chega lá e olha para o povo que estava lá com Jesus, aí os discípulos vêm de lá com raiva. Fecham a cara e vêm de lá, bicudos, e chegam, e aí espera João terminar o batismo, aí vai chamando: pastor João, chega aqui. Tem um problema que o senhor criou aí. Qual foi o problema que eu criei? O senhor apresentou um homem lá no Jordão, foi? Pois é, aquele homem que o senhor apresentou, ele quer ser maior do que o senhor. A multidão está maior. É onde entra, irmão, aquele que quer denigrir a imagem do outro para te exaltar. Isso é falsidade. Isso é falsidade. Quando chegar alguém quebrando o outro para querer te exaltar, é falsidade. Não acredita nesse tipo de gente. Ah, porque você pregou melhor, aquele ali não prega nada. Ah, porque você falou alguma coisa, aquele ali. Isso é falsidade. Adore ao Deus que você serve e larga este irmão. Falsidade. E quando eles chegam, aí João olha, diz assim: o que eu vos ensinei? Vamos para a escola dominical de novo? Volta para cá. O que eu falei para vocês? Qual foi a mensagem que eu te preguei? Eu disse que eu era o Cristo? Não. Eu falei que era o profeta? Não. Eu falei que eu era o enviado? Não. Eu falei que eu era o substituto, o representante de Moisés? Não. O que eu falei para vocês? Que eu não sou o Cristo. Eu disse que eu sou o esposo da noiva? Não. Eu sou assistente do esposo. Eu estou cuidando da noiva até o esposo tomar conta. Ele já chegou, aleluia. Ele já chegou. Ele é que é o esposo. Eu não disse. E tem muita gente que não é esposo da noiva e quer espancar a esposa, quer maltratar a esposa. A esposa de Cristo é a igreja. Ninguém toca na igreja. Chama Rassurama Cantarabacharamanã. João testificava isso porque ele acreditava, aleluia. Pergunta alguém que está perto de você: você acredita que Jesus é o Senhor da tua vida? Você acredita que Ele vem buscar você? Você acredita no arrebatamento ou ainda está em dúvida? Porque tem crente hoje que está em dúvida. Será que seremos arrebatados ou não? Tem algum crente aqui que acredita no arrebatamento? Deixa eu ver. Será que tem? Então diga: a hora vem, Senhor Jesus. Eu não posso entender. Eu não posso entender que João simplesmente abandonou a fé, desacreditou. Não posso. Quando João chega,
Quando eles chegam para João, aí João começa a descrever isso. Opa, peraí, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Então o senhor está dizendo que é ele mesmo. Olha, meus filhos, a partir de hoje, não se preocupe não. Ele vai continuar crescendo. A igreja dele vai continuar. O que eu acho interessante disso é porque Jesus foi batizado, não disse: João, a partir de hoje o cajado é meu, tá, João? A partir de hoje você pode parar, está jubilado, pode encerrar sua carreira. Jesus não falou isso, não. Parou porque tem gente que quer parar a carreira do outro. Está muito velho, está acabado, está bom de entregar. Já acabou, já passou o tempo. Passou tempo ninguém, meu irmão. Não passou tempo coisa nenhuma. Deus te chamou como profeta. E como profeta você vai para o túmulo ou vai ser arrebatado. Ninguém vai te tirar. Sabe por quê? Porque aquele que chama não abandona. Amarras. Quem chama não abandona. Jesus poderia, na autoridade que ele tem, poderia ter feito isso. Ó, João, a partir de hoje é comigo, tá? Pode deixar que eu resolva a causa. Pode deixar que o negócio agora é comigo, ó. Jesus não faz isso não. Diga para quem está do teu lado: nós vamos continuar juntos. Nós vamos subir, aleluia, juntos. Eu não preciso pisar no teu ministério. Eu não preciso destruir, aleluia. Eu não preciso acabar com o teu ministério. Como Deus me chamou, Ele me chamou e te chamou também. O teu olha, quando Paulo diz assim, olha o que o nosso Deus, Ele nos fala, meu amado irmão. Não considere você maior do que ninguém, não. O maior aqui é Ele. O quem pode aqui é Ele. Quem tem é Ele. Olha para você ver aqui, preste bem atenção. Quando João fala isso, ele diz assim: importa que ele e que eu. Preste bem atenção, não precisa falar isso, tá? Importa que o pastor Alisson cresça, que eu vou acabar. Ele grandão, do jeito que é, vai acabar comigo. Importa que ele cresça, não, aqui não, importa que nós cresçamos. Nós podemos falar isso. Mas João, ele usa essa expressão, importa que ele cresça e que eu diminua, sabe por quê? Porque João, ele sabia que o ministério dele estava com os dias contados. Mas o teu ministério não está com dias contados. O teu ministério ainda vai prosperar. Aleluia. O teu ministério ainda vai continuar. O teu ministério ainda vai seguir. Ah, pastor, mas eu dei um deslize. Aquele que deu graça sobre graça te levanta. Graça sobre graça, eu fui entender o que é. O homem está caído, aí ele levanta. Tem gente que diz, não dá mais a paz do Senhor para ele não. Deixa ele acabado aí, conversa fiada. Aquele que dá graça sobre graça, ele levanta quantas vezes ele quiser. Ele é dono de tudo. Ele é o Senhor. Segura aí um pouquinho. Volta para o texto. Aí os discípulos de João vão lá. Chegam lá com Jesus. Agora nós vamos usar o texto propriamente dito. Jesus está ministrando a palavra, ensinando eles. Ensinando a todos, os discípulos lá esperando a hora das perguntas e das respostas. Jesus gostava de fazer isso. Escola bíblica. E aí Jesus gostava de fazer isso. E Jesus está ensinando. E de repente chega eles, a um levanta lá: Senhor, chegou a minha vez. Eu sou discípulo do grande João Batista. Pois não. Eu queria saber do Senhor, porque João mandou-nos aqui para que o Senhor pudesse nos dizer se o Senhor é o Cristo que havia de vir, ou devemos esperar outro.
Está no plural, devemos. Então eles estavam falando deles mesmos, não simplesmente de João Batista. E aí quando eles dizem isto, aí vem a resposta de Jesus. Jesus não chega para eles e diz: sou eu sou. Eu sou aquele que foi falado por Moisés, que haveria de levantar um profeta semelhante a mim. Eu sou aquele que foi falado por Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à tua direita. Não, Jesus não usa nada destas profecias, não usou de maneira nenhuma. Ele simplesmente levanta, estava na hora de começar a curar os que estavam enfermos, colocaram na fila, e eu imagino Jesus pegando ali no braço, aqui me ajuda pastor Henrique, ele pegando no braço daquele discípulo, e vai andando com ele, e vai dizendo: dá uma olhada aí, dá uma olhada, levanta paralítico, aí o paralítico levanta, ei cego, começa a ver, ei mudo, fala, ei você que está aí coxo, braço fica bom, e aí começa a andar de um por um, e o milagre vai acontecendo. Isso pode acontecer aqui nesta manhã. Quantos creem nisso? Jesus está aqui, Ele está aqui hoje. Adore a Ele, adore. Ramacaço, ramaxarabacai, uramacanto de maçuiedeca, cheida raçuriandaré. Aí eles, e eu imagino aqueles lá dizendo: glória, aleluia, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Um batia no outro e dizia: é Ele. O outro batia e dizia: é Ele. O outro tocava e dizia: é Ele, aleluia. Se fosse você, já devia estar dizendo: é Ele, é Ele. Toca em quem está do teu lado e diga: é Ele, aleluia. Vai tocando em quem está do teu lado e diga: é Ele, é Ele, é Ele. Ui, chamada. Ora, manda caçuri andaraba. Richale caçuri macá. Me lembro há 4 anos atrás de um amigo, pastor Carvalho Júnior, e eu estava sentado ali e ele apontou o dedo e disse: você ainda vai pregar nessa tribuna aqui, e vai ver como é bom pregar nesse lugar que esse povo é cheio, aleluia. Eles vão lá, recebem a palavra e voltam. E aí Jesus disse: vai lá e diga para eles o que vocês viram e o que vocês ouviram. Jesus respondeu, irmãos? Diga comigo: não. Vamos lá? Diga comigo: não. Mais uma vez. Quem comeu hoje, diga não. Bem alto. Não. Respondeu? Não. Jesus simplesmente mostrou. Que falta de respeito com um grande profeta. E aí aonde que nós vamos entender a coisa? Parece que é falta de respeito, mas não é. Os discípulos vão cheios de vida e dizendo: nós vamos lá despedir do João, porque nós vamos voltar para seguir ele. Se tiver uma vaguinha para segurar uma vaga ali no meio dos 70, nós vamos estar juntos, né, pastor Carlos? Nós vamos estar juntos. Se tiver uma boquinha, nós vamos estar juntos. Quando os discípulos vão, preste bem atenção para você entender esta palavra. Jesus pega e vai resolver o problema que eles deixaram. Deixaram um problema lá, para Jesus responder, resolver. Que problema? Porque eles perguntaram publicamente: és tu o que havia de vir ou devemos esperar outro? Foi João que mandou. Usaram João. E o povo que estava lá, e a Bíblia nos declara, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, que Jesus fala às turbas. Turbas eram grupos de pessoas que saíam das suas cidades atrás de profetas. Como estava escasso profeta, e tem muita gente que vai longe atrás de profeta, escasso de profeta, não vou dizer para você que isso é errado, mas que nós temos que ter cuidado quem é o profeta que a gente vai, porque tem gente que até contrata, né? Depois a gente fala sobre isso. E quando
Eles chegam lá, eles eram acompanhantes de João Batista. Eles eram quem acompanhava João Batista. E aí começa agora Jesus responder. Para quem? Para os que foram ou para os que ficaram? Jesus responde para os que ficaram. Porque os que foram receberam a mensagem, mas deixaram outra. Muitas vezes nós recebemos uma mensagem e deixamos outra. Como é que é isso? Às vezes acontece isso conosco. Recebemos uma mensagem e deixamos outra. Depende de como você recebe a mensagem. Eles receberam a informação, ninguém precisava provar mais, porque eles já sabiam quem era Jesus e foram embora. Mas talvez João esperasse que alguém falasse dele. Que Jesus desse uma palavrinha, isso é natural do homem. Que alguém possa falar alguma coisa. Que eu olhando e esperando que o pastor Henrique diga assim, não, pastor Wilton prega. Mas qual é que é o melhor? É você falar comigo ou falar para os outros? Qual é melhor para você? Quando eu falo para mim, ou quando alguém fala para mim, amassageia meu ego. Eu fico feliz da vida, pois fui reconhecido por um grande pregador, o pastor Carlos de Jesus, reconhecido por um grande pregador, isso é bom para mim. Mas quem vai ficar sabendo? Quem vai ficar sabendo? Você? Se ele não falou para você, como é? Ele falou para mim. Jesus não estava querendo divulgar João para os discípulos dele, que ia lá e colocar na prisão, e ia morrer a história de Jesus lá na prisão. Não. Jesus queria falar para as turbas que tinham ido atrás de João, quem era João. Quem é você? Não precisa ninguém falar para você quem é você. Não precisa você dizer quem é você. Importa que Jesus diga quem é você para os outros. Às vezes você chega para o seu inimigo e diz assim, não, eu sou tal. Se eu quiser eu mando te prender, o que adianta? Agora deixa Jesus dizer assim, ó, não toque naquele porque ele é meu. Aleluia. Não toque neste porque este é meu. Aí é diferente. Olha, ó. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo, levanta a mão e dê glória a Deus. Então vamos lá. Aí Jesus chama eles depois que saíram os discípulos. Jesus não estava preocupado em amassagear ego de ninguém. Ele sabia quem era João. Dá uma palavrinha para quem está do teu lado aí. Não precisa massagear meu ego. Fala isso para ele aí. É difícil, mas fala. Aí diz assim agora, não vou massagear o teu ego. Agora diga, mas Jesus manda te dizer que tu és bênção. Aleluia. Jesus manda te dizer que tu és bênção. Jesus manda te dizer que tu és bênção. Aí Jesus olha para eles e diz assim, que saístes a ver no deserto? Quem era que saía? Aquele povo que estava com Jesus tinha ficado com João. Conheceram o evangelho segundo João, que ele havia de vir. Que saístes a ver no deserto? Algumas traduções dizem assim, uma cana abalada pelo vento. Outras dizem um caniço abalado pelo vento. Porque este termo, no seu original, cana, vem de uma palavra chamada cálamo. E quando nós vamos descobrir o que é cálamo, nós vamos entender algumas situações. A expressão cálamo, ela tem pelo menos nome, cana. Ela tem também um outro nome, caniço. Um terceiro nome, cetro. Quarto nome, cajado. Um outro, quinto nome, régua de medir. Aí eu parei nessa.
Régua de medir. Diga comigo, régua de medir. Capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel. E me apareceu um ser. E ele pega um caniço e começa a medir o templo. Caniço. Régua de medir. Que fostes a ver no deserto um caniço abalado pelo vento? Não. Era um caniço. João era um caniço, mas não era abalado pelo vento. Porque o abalo do vento seria isso, a vulnerabilidade do sentimento espiritual e da fé de João. Ele não era abalado pelo vento, mas era um caniço. Por isso que nós vamos encontrar a tradução, ele dizendo um caniço, abalado pelo vento? Não. O que era o caniço? Mais ou menos uma vara de 3 metros que servia hoje como uma trena. Ou seja, 6 côvados, 3 metros e 11 centímetros aproximadamente. E era utilizado para medir a largura, a profundidade e a altura. E aí nós vemos Paulo dizendo, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, a profundidade, a altura, e conhecer o amor de Deus que excede todo o pensamento. Quem é que pode compreender? Adore a Deus. Caniço. João, caniço. Falar caniço hoje no português tem algumas derivações. No português você entende caniço como uma vara de pescar. No português você entende caniço como um homem bem magro, fino. É isso que é. Mas o caniço, segundo o original, é vara de medir ou régua de medir, pastor Reuel. E quando nós vamos observar, João era uma régua de medir. Prova. A mensagem de João: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O Senhor Jesus disse, a lei se cumpre até os profetas e João. Então João era o divisor entre a lei e a graça. Ele era a régua de medir. E quando o João, ele vai medir, ele começa a medir a religião da época, dizendo, meu amigo pastor Robson, esta religião é fajuta, está acabada, está desfiorada, não tem mais jeito, a lei tem que ser mudada, agora vem aí a graça. Quem pode adorar, adora. Uite, Hamas, Uramakai. Uinandoka, Suriandarabasharamas, Suramakan, Urambandaka, Suriandarabasuie. Religião fajuta. Tinha acabado os saduceus, os fariseus com as suas religiões, não estava indo para lugar nenhum. O sinédrio estava impondo muita coisa e não fazendo nada. Jesus veio acabar com a religião fajuta, acabar com aquilo que estava matando o povo. Jesus veio edificar aquele povo. Jesus veio mudar a história do povo. Jesus veio a ungir um povo para o arrebatamento. Quem vai? Caniço. Nós temos que hoje ser réguas de medir. Como é que está a medida da tua fé? Pergunta para quem está do teu lado aí. Como está a medida da tua fé? Dá para compreender que Ele é grande? Dá para compreender que Ele é maior?
Dá para compreender que Ele é o eterno? Quantos creem nisso, que Ele é o maior? Quantos creem nisso, que serão cheios do poder do Espírito Santo aqui nestes Gideões, no 32º ano de vitória, aqui em Camboriú? Levanta a mão e adora! Caniço, régua de medir. Jesus faz a segunda pergunta para eles: o que foram ver no deserto? O que foram ver no deserto? Pergunta para quem está do teu lado: o que você veio ver aqui? O que você veio ver aqui? Pergunta para quem está do teu lado aí. Se você veio ver crente cheio do Espírito Santo, pulando na presença de Deus, Juliana, sentindo a presença de Deus, aleluia, então começa a adorar. Se você veio aqui para ser cheio, então vai adorando aí. Deixa eu ver quem veio aqui brincar, quem veio aqui para ser cheio, quem veio aqui para voltar mais crente. Adore a Ele aí, ó. Ui, da caçurama, da caçuriandara, raia choque facimina me, oromene caçuriandari cofai, urimana caçuriandari bequepia, ochomene canturiandere, racata caçuriandara, e demine caçuri, ai, 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 oh, tem uma unção descendo aqui, neste lugar, vai sentindo, tem uma glória, recebe, Xandará. Meu Deus. Amém, chamas. Pode adorar, aleluia. Eu estou ouvindo barulho como barulho de muitas águas. Pode adorar. Quando a igreja adora, quando o povo de Deus adora, parece onda do mar. É barulho para lá, para cá, ninguém entende. Mas o céu recebe. Adore a Deus. Que vieste ou que foste ver no deserto? Olha a segunda pergunta de Jesus. Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos palácios reais. Vai apertar um pouquinho agora. Jesus estava fazendo diferença entre profeta e profeta. Jesus estava falando de profeta e profeta. Que é isso, diferença entre profeta e profeta? Sabe por quê? João era vestido de pelo de camelo, estava lá no meio, alimentava-se de mel silvestre, alimentava-se lá no meio do deserto de gafanhotos. Mas tinha profeta naquele tempo? Tinha. Os profetas do palácio de Herodes. Quer que eu te prove na Bíblia? Capítulo 20, 2 Crônicas. Profeta de Acabe. Quando Josafá desce para encontrar com Acabe, vai a Samaria, chega lá e diz assim: ei, nós viemos aqui. Aí Acabe diz: então vamos pelejar contra os assírios. Vamos pelejar contra os assírios. Agora, antes que a gente vá pelejar contra os assírios, vamos consultar uns profetas. Ou um profeta, tem um profeta aí para a gente consultar? Josafá pergunta para ele. Aí Acabe diz: eu tenho profeta aqui à vontade. Eu tenho uma escola de profeta aqui.
Tem uma casa cheia de profeta aqui. Tem um monte de gente que mora aqui que é tudo profeta. Então chama esse povo aí. Aí começa a profetizar para ele. Pode subir, ó rei. Tu voltarás com a vitória. Os seus inimigos já vão ser destruídos. Aí o outro olha e começa a desconfiar. Todo mundo bem alinhadinho, bonitinho. Aparentemente ajeitado, barriguinha cheia. Aí diz, espera aí, esse daí não presta não. Eu quero profeta. Tem algum profeta? Não, tem um profeta aí que ele gosta de se alimentar. Lá no campo, fica mais no deserto. Quem é ele? Não, é um tal de Micaías, mas não compensa trazer ele não. Tem gente que pensa assim, vai trazer de onde? Vai buscar de onde? É lá do interiorzinho, lá do meio do mato. Esse daí não presta não, meu irmão. Deus vai te chamar de onde você estiver. Ele vai te buscar lá. Chama Rassúcia. Profetinha. Diga para quem está do seu lado, profetinho o quê? Eu sou profeta do Deus Altíssimo. Aleluia. Problema dos profetas de palácio. Primeiro, só fale o que o rei quer ouvir. Não serve. Problema do profeta de palácio. Ganha para profetizar. Não serve. Profeta que ganha para profetizar não serve. Está vencido, está passado. Profetiza o que Deus te mandar. Fala aquilo que Ele te mandar. Amai de caçura machure rasu. Oende caçura mandeca voiadas. Profeta de palácio. Os profetas tudo de Baal. Aí Micaías chega. Muita vontade. Aí já vai um lá e diz, olha Micaías, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor não adianta querer profetizar coisa ruim não. O rei já está bravo com o senhor. Vai mandar te prender, vai acabar com a sua vida. Seu ministério está encerrado. Rapaz, entra no meio. Depois que aqueles profetas viraram tudo para o lado do rei, estão tudo bom. Diga para quem está do teu lado, eu fico só, mas não vou para o lado de rei incircunciso. Eu fico só, mas não vou profetizar o que rei incircunciso quer. Aqui tem um povo que profetiza o que Deus manda. Então aqui ó, aqui ó, aqui ó, adore a Deus. Profeta de palácio está vencido. Profeta de palácio está vencido. Profeta do deserto, cadê? Cadê os profetas do deserto aí? Adore ele. Deixa eu ver se tem profeta de deserto aqui. Deixa eu ver se tem profeta de deserto. Oi, chama. Oi, chama com Saramaha, switch. Quem te mandou que é surima? Quando foi um dia, a ficha caiu em mim. Robson, a ficha caiu. Pastor Robson. Pastor Cezino foi em nossa cidade, graças a Deus, fizemos uma grande amizade. E ele nos convidou para estarmos aqui. E quando a ficha caiu, eu olhei e disse, Senhor, não dá. Não dá. Eu já andei por lá, Senhor. Os profetas lá são tudo grandões. O terno, desculpa, não, todo. Mas é o que eu falei com Deus, eu estou explicando. É tudo mais chegado do que o meu, assim, mais chique. Não dá. Eu não tenho altura, só tenho largura. Tem que falar a verdade, né? Estou falando aqui o que Deus está mandando. Aleluia. Não tem altura, só tenho largura. Falo complicado, meu português não é lá essas coisas. A minha faculdade é de interior. E aí, Senhor, eu não vou dar conta não, não vou dar conta não. Aí eu disse, Senhor, sou feio e tem muita gente bonita. Ele disse, se eu quisesse modelo, meu filho, aí Deus fala comigo. Eu tinha buscado na Rede Globo. Eu não estou querendo modelo não. Eu estou buscando aqueles que me adoram. Eu estou buscando aqueles que falam de mim. Meu Deus.
Nem para minha esposa eu contei essa história, estou contando aqui. Deus disse para mim: não estou procurando uma voz bonita, eu estou procurando voz que ecoa no deserto, voz que diga: preparai o caminho, preparem as vossas vidas espirituais, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei, ei, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode, adora, solta aquele melhor glória que você tem. Se tem adorador aqui, adore. Um minuto de glória a Deus, aleluia, vai soltar agora. Aí um dia meu filho me pergunta: pai, por que é que o senhor tem mania de mandar o povo dar um minuto de glória a Deus e aleluia, Sival? Rosilene, aí quando ele diz assim, aí eu olhei e fiquei pensando: por que mesmo? Aí o Espírito Santo me disse assim: olha, diga para o teu filho que é o seguinte, pastor Reuel. Aí Deus dizendo para mim: diga para o teu filho que quando morre um importante no Brasil, fazem um minuto de silêncio na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados Estadual, Câmara Federal, no Senado, no governo federal, na prefeitura, fazem um minuto de silêncio no campo de futebol. Então diga para ele: eu morri e ressuscitei ao terceiro dia, então pode dar um minuto de glória. Quem pode adorar, adora. Meu Deus, adora, recebe, tem uma unção descendo aqui, vai, recebe. Choramarrai, Urakataka Suriandará, Rakandokosó, Edekendeca Suriandará, Oramanaka Surianda. Cadê o crente cheio? Adora. Ei, meu Deus, tá pegando aqui, vai pegar. Adora. Chamai, chai, Rakantuiada, chá. E mãe deco, recebe de Deus aí, vai recebendo unção. Meu Deus vai derramar unção aqui, vai receber. Em Narabaxá, Orabacantarabasuriana. Meu Deus, vai começar a crente receber unção, vai começar a crente receber poder, oh meu Deus, meu Pai, meu Deus. No que tatatuchu rakatacanduri mina rasuriamahai uramacanta da baxébia uramano canturi andarabacai. Fica de pé para adorar, fica de pé para exaltar, fica em pé, coloca-te em pé e solta o melhor glória que você tem. Sai do teu lugar, profetiza para crente. Enche. Meu Deus, Mandarabacharabacai, Uramanaka Suriandarabachébia, Uramandaka Suriandarai, Mecatacatorianda. Sai do teu lugar. Chega pra cá, você que é profeta, você que quer ser profeta de deserto, você que quer ser cheio. Sai. Vem pra cá. Eu vou deixar a última fala de Jesus por último. Sai do teu lugar e venha. Só você que quer receber de Deus aí. Sai do teu lugar, corre, enche os corredores. Adora. Meu Deus. Oi, Anaka Suriandarabachá. Churamanaka Suriandarabachá. Uramanaka Surianda Keifai, Rakendo Kendeti Tamai, Uramachuia de Cabia, Uramachou, Uremandore Mandarabachai. Vai adorando a Ele aí. O meu Deus vai mandar poder, o meu Deus vai mandar unção, o meu Deus vai mandar. Vai ter gente que não vai suportar em pé, vai descer uma glória aqui neste lugar. Recebe e Mandacash. Oi, começa a descer uma unção aí. Enfermidade vai desaparecer agora. Doença vai sair. A unção de Deus está aqui. Recebe de Deus aí. Vai.
Meu Deus. Sai do teu lugar e venha. Só você que quer receber de Deus aí, vai. Começa a adorar. Começa a adorar. Enquanto a Juliana canta, você vai adorando. Eu quero aqui na frente quem é profeta de Deus. Só quem quer ser profeta de Deus, sai do teu lugar e venha. Venha logo para cá. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Se tiver desviado, você que não é crente, corre para cá também. Corre. Chega logo para cá que nós vamos orar para você ser profeta. Você já vai receber a salvação e a unção de profeta. Venha logo. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus. Meu Deus de poder. Uramachô. Uramandacasuriandarabá. Adore. Adore, 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 adore. Enche, 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 enche. Adore a Ele aí. Aleluia. Vai, crente. É o leão de Judá que já está presente neste lugar. É Ele que veio para mudar a história, porque Ele está vivo. Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, aleluia! Meu Deus! Ah, Senhor! Escuta só. Adore, adore, adore! A terra se enganou. O inferno começou a festejar. Vai, Satanás zombando dizia. Vai recebendo dele aí poder e unção. Vai. Vai recebendo dele aí agora. Vai. Vai recebendo. Estava tudo consumado. Na cruz do meio estava o meu Jesus, morto e humilhado. A terra estremeceu. Mortos reviveram. O sol perdeu a sua luz. Mataram meu Jesus. Vai recebendo de Deus aí unção. Vai recebendo de Deus aí poder, poder, poder. A humanidade estava exposta, a esperança estava morta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai recebendo aí. Mas escuta. Sexta-feira, o povo que dizia Hosanas bradaram: soltem Barrabás e matem Jesus. Crucifiquem, crucifiquem Jesus. Sábado, Satanás comemorava a sua morte. Nem mesmo ele pode mudar sua sorte. Que Deus adore a Ele aí hoje. Mas o inesperado estava prestes a acontecer. A festa do diabo terminou. Terminou. Adore, 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 adore. Quando o domingo chegou, as portas do inferno foram arrebentadas. A terra não puderam contemplar a luz. Os demônios gritaram desesperados. É Ele ressuscitou Jesus. Dos seus olhos saíram raios de fogo. Os seus pés reluzem como latão. Não parece aquele que vem como leão. Ele desceu no inferno e põe os demônios pra correr. E com autoridade e poder deixa a vida, morte e recebe aqui a brava. Recebe. A serpente foi pisada e esmagada pelo leão, meu irmão. O leão de Judá já chegou aqui. O leão de Judá já chegou ali. Quando ele decide mudar a história, não tem nada que possa impedir. O leão de Judá já chegou aqui. O leão de Judá já chegou aí. Se existe algum demônio de pé, vai ter que cair. Sinto ele, vivo ele, prego com ele, canto pra ele. Enfermidade, eu te digo agora, sai! Recebe de Deus a tua cura agora! A minha família e tudo que tem pertence a Ele.
nele, pego com ele, recebe. Oro por ele, sou ele. Ele está vivo, ele ressuscitou, sou amiga dele. Quem pode adorar, adora. A minha família e tudo que tenho pertence a ele. Sinta ele, ele abaixou na cama na baixura. Só quem pode marchar no Espírito aí, vai. Seja amiga dele. Peça pra ele, o teu ministério não é dele.